Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Paulista Show e principalmente hoje está incrível essa nova edição, porque eu estou trazendo uma pessoa que tem muito a agregar. O nome dele é Manuel e a gente chama de Manuel da Caverna. Seja bem-vindo, Manuel! Obrigado, Vinícius. Muito feliz de estar aqui no seu programa e o que eu puder trazer para agregar para a sua audiência, pode contar comigo. Pessoal, vocês vão entender um pouco mais dos desafios diários que o Manuel vem enfrentando nessa nova jornada, principalmente de mentalidade e desafios que poucas pessoas têm coragem de fazer. Mas, Manuel, eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui a informação de que você teve um desafio muito grande no dia 22/2, que foi esse mês. Conta pra gente como é que foi esse desafio. Ah, legal, bacana. Eu participei de uma meia maratona em Osasco, da cidade de Osasco, em comemoração ao aniversário, mas eu participei de duas maneiras. Uma, apoiando e também na organização, uma vez que nós fizemos todo o trâmite para que aquilo acontecesse, nós e a Sagaz Esportes, e também participei correndo. Ou seja, foram 21 quilômetros e desses 21 quilômetros foi sensacional. Ou seja, é realmente um desafio, né? E desse desafio que você teve no dia 22/2, qual que foi o ponto mais difícil nessa jornada? Puxa vida. Na verdade, a ideia é a ideia da superação. É você, a todo momento, colocar alguns limites para que você possa olhar e confrontá-los e entender que onde você alcança aquele limite, aquele limite ele pode ser momentâneo. E para tudo na vida, nós podemos colocar esse olhar e entender que a gente sempre pode se superar. Nós sempre podemos lançar uma versão melhor de nós mesmos. E o esporte ele faz muito isso. O esporte ele faz com que você melhore a cada dia. E você estando sempre se desafiando, você está sempre em crescimento. Ou seja, movimento gera crescimento. Então, portanto, movimente-se. Manuel, e hoje, de todas essas informações que você está trazendo para as pessoas terem essa motivação, o que a disciplina tem a ver? Legal. A disciplina, ela tem muito do fazer, de você entender que você precisa fazer porque aquilo precisa ser feito. Ou seja, não é simplesmente uma obrigação. É que aquilo precisa ser feito e não se questiona. E muitas vezes isso é que diferencia o menino ou a menina do adulto. Porque aquele que faz o que quer não faz o que precisa ser feito. E num processo de construção do ser humano, você precisar fazer o que precisa ser feito é sensacional, porque do esporte você também coloca isso para a vida, você leva para o mundo empresarial, você leva para a família, você leva para os estudos, você leva para a área social e é um olhar mais adulto, um olhar mais maduro que nós podemos lançar sobre nossa vida, sobre nossos desafios e sobre nossas superações. E se você fosse trazer pontos importantes sobre as decisões que você vem tomando sobre esses desafios e para as pessoas entender que realmente o desafio faz a gente evoluir, quais informações que você consegue compartilhar com a gente? Legal. O desafio é você modelar e espelhar algo que você sente que funciona.
Se você sente que através do esporte, que vai te trazer uma vida mais saudável, que vai te trazer um melhor sono, um sono reparador, que vai te trazer uma melhor alimentação, e que depois de tudo aquilo você percebe ganhos, opa, eu também posso modelar outras áreas da vida. E essas outras áreas da vida, elas também crescem. E toda vez que eu lanço luz para essas outras áreas, eu cresço como indivíduo, cresço na minha sociedade, na minha família, e além de tudo isso, eu ajudo que todos que estão à minha volta cresçam também, porque eu acabo virando referência, e isso é muito bacana. E pelo que eu entendi, você vai continuar se desafiando. E pelo que eu sei, você tem um festival amanhã onde você vai fazer natação e entre outros esportes. Conta pra gente, como que é esse desafio? Ah, isso é legal. Eu tenho um pessoal lá em Sorocaba que eu apoio, e eles vão fazer agora nesse final de semana, dia 28/2 e dia 1/3. É a Copa Paulista de Stand-Up Paddle, são 5, 6 e 9 quilômetros. E tem a Copa Festival de Natação, em águas abertas também, é na represa de Tupararanga, na região ali de Sorocaba. E vão ter várias modalidades, desde 250, 500, 750, 1.500 e 2.500 metros. Mas a ideia qual é? A ideia é a ideia do desafio, é a ideia de você estar buscando ambientes diferentes, onde você a todo momento possa estar se desafiando. Essa é a grande ideia de participar desses eventos e, claro, e compartilhar ali toda aquela ambiência que faz com que você também caminhe junto e te ajude a chegar para o próximo nível. Quando você fala de próximo nível, a gente consegue separar o que é mentalidade e o que é condicionamento físico? Qual que é essa relação dos dois? Eu diria que a mentalidade, ela ganha do condicionamento físico, porque tudo que nós queremos na vida começam nos pensamentos, na mentalidade. E se eu desejo alguma coisa, esses pensamentos eles vão nascer primeiro na minha cabeça, eu vou sentir que eu quero e aquilo vira ação. E aí sim eu utilizo ali o condicionamento físico. Mas eu vou falar para você, eu fiz essa maratona, eu não tinha me preparado, fui lá e fiz. Ou seja, porque eu tinha colocado primeiro na mente que eu ia passar a linha de chegada, nem que fosse andando, mas eu ia chegar lá. Então o pensamento ele determina onde você quer chegar. E essa prova de natação eu já fiz no ano passado e foi bem bacana porque eu também nunca tinha feito. E fui lá e fiz, mas é a questão que você determina o que você quer como resultado através de pensamentos que você coloca. E para tudo é na vida. Eu tenho um objetivo, eu primeiro coloco aquele pensamento na mente, sinto, ou seja, realmente sinto que eu quero aquilo e depois eu coloco para ação, coloco energia. E hoje, o que os empresários conseguem aprender se desafiando em esportes que precisam de um alto esforço? Um alto rendimento, né? Isso. É muito bacana porque eu tenho acompanhado principalmente grandes empresas e eles têm colocado pessoas do alto rendimento em cargos estratégicos, porque são pessoas que têm uma gestão emocional fantástica, são pessoas que sabem lidar com adversidades e são pessoas que sabem trabalhar com o limite, tanto do esgotamento físico, emocional, mental. E é muito comum hoje você conversar com heads de empresas, diretores, e eles terem maratona como hobby, são triatletas e por aí vai. Ou seja, eles têm
nesses esportes uma base muito grande para uma gestão mental. E eu diria que, como tudo começa na mente e depois disso se transforma numa emoção e da emoção se transforma numa ação, essas empresas que são muito grandes, elas ganham muito com esse tipo de profissional. Mas é um tipo de pensamento que serve, um tipo de modelo que serve para todo tipo de empresário e profissional. Hoje, o empresário que aceita esse tipo de desafios no esporte, ele consegue lidar melhor nas empresas e na família? Com certeza. Eu falo porque isso reflete muito a minha história. A minha história vem de uma base do esporte e conhecimento. E a partir do momento que eu evoluí para administração de empresas, para comandar empresas ou empresário, sendo empresário, aí os esportes de alto desempenho ou mesmo os esportes outdoor, eles te dão uma gestão a mais, te dão um quê a mais que você não tem nos esportes comuns. E hoje, qual que é a dificuldade maior de um empresário ter essa vontade que eu vejo que você tem de se desafiar? Porque muitas das vezes acontece que o empresário, pela carga horária e principalmente por ter tantos afazeres no dia a dia, ele não se desafia a fazer um esporte que tem tanta pressão psicológica. Qual que é a visão que você gostaria de passar para os empresários para mudar essa mentalidade? Na verdade, que comecem, quem não faz, que comece pequeno. Mas isso não só ao empresário, a todos. Hoje você caminha, vai até a esquina, depois de amanhã você vai até a outra esquina, e tudo é um passo atrás do outro. E se nós entendermos que para tudo é assim na vida, nós podemos fazer dessa maneira e com certeza, com o tempo, desafios maiores virão. E hoje esses desafios traz para os empresários uma possibilidade de melhoria em todas as áreas. Quais são as principais áreas que o empresário pode melhorar com a prática do esporte? São várias áreas. Muitas vezes nós olhamos para o esporte só como ganhos físicos, porém o esporte ele te traz também ganhos emocionais, ganhos mentais, todo o teu sistema cardiovascular e hormonal se equilibram. Quando a pessoa é mais nova, nós podemos falar que você ganha muito em disciplina, motivação, você ganha muito em resiliência. Agora, quando a pessoa é mais velha, fazer o exercício físico te dá um equilíbrio mental. E eu diria que para quem vive um estresse diário, o exercício físico ele te traz uma cura até para doenças mentais. Não só para cura, mas uma prevenção, porque você tem todo um equilíbrio hormonal ali e principalmente um trabalho muito grande em cima do estresse que as pessoas mais velhas acabam sofrendo, né? E hoje com o esporte, as pessoas elas têm a capacidade de curar uma depressão, uma ansiedade com o esporte? Sim. Você consegue citar um exemplo para a gente? Sim, consegue. Eu sou um exemplo, né? Ou seja, há 5 anos atrás eu tive um período na minha vida que eu tive um burnout. E era um período realmente bem desafiador, onde literalmente o quadro de burnout é onde você tem, além de ter um esgotamento físico, você tem um esgotamento mental. Ou seja, é todo um conjunto de esgotamentos.
e a pessoa não consegue dar ritmo ali para a vida dela, ou seja, a vida dela fica parada, literalmente. E esse olhar para si, através do esporte, que o esporte proporciona, é uma grande ferramenta. E para mim, funcionou. Eu fui buscar o esporte fez com que eu olhasse cada vez mais para mim. E quando isso aconteceu, eu passo a atender necessidades que eu tinha, e aí fui avançando passo a passo, né? Entendi. Para as pessoas que estão aqui, Manuel, algumas delas não sabem o que você faz com alguns empresários dentro de uma caverna. E eu gostaria que você compartilhasse para quem está aqui como que é esse movimento de levar as pessoas para cavernas, lembrando que eu já fui Legal. e tenho uma experiência incrível, principalmente de estar em um ambiente novo que eu nunca fui. Foi para mim um marco, eu gostei, quem estava comigo amou, mas eu gostaria que você trouxesse uma informação que as pessoas precisam entender como é entrar dentro de uma caverna. Entrar numa caverna é, de certa forma, uma experiência transformadora. De certa forma, isso pode ocorrer no dia a dia das pessoas, ou seja, é o convite que eu faço através das ferramentas, das minhas mentorias, ou seja, através de todo o material que eu distribuo, para que a pessoa se permita a cada dia entrar na sua caverna. E o que é entrar nessa sua caverna? É ela poder silenciar o mundo lá fora, para que ela possa realmente olhar para dentro dela. E ela só consegue fazer isso quando ela se desconecta desse mundo lá fora. E a partir dessa conexão que ela faz com ela mesma, ela começa a se ouvir, ela começa a se entender, ela começa muitas vezes a perceber coisas que então ela não percebia. E a partir do momento que ela se conecta com a pessoa mais importante do mundo, que é ela mesma, e veja só, Vini, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando eu calo o mundo lá fora, eu me conecto com a pessoa mais importante, que sou eu. Eu sou imagem e semelhança do Criador, eu me conecto com Ele. Veja só a profundidade do que é entrar numa caverna. Mas o mais legal é que nós vamos vivenciar isso de verdade, ou seja, nós vamos viver essa experiência. É uma outra proposta que eu tenho, onde eu levo pessoas para cavernas de verdade, e lá nós vamos meditar, nós vamos fazer uma mentoria, nós trabalhamos algumas ferramentas de coach, programação neurolinguística, ou seja, tem muita coisa bacana. E ocorre realmente uma transformação. E as pessoas que têm participado, como você e outros que estão aqui no nosso evento, puderam perceber o quanto saíram dali transformadas, né? E se você fosse hoje trazer um convite para quem ainda não participou da experiência da caverna, pode olhar para aquela câmera e trazer o convite para as pessoas. Essa aqui, né? Isso. Eu gostaria de falar com todos aí, com todos da sua audiência, Vini, e dizer para todos eles que a caverna que você tem mais medo de entrar é a caverna que guarda o seu maior tesouro. Ou seja, onde você não quer olhar, a pessoa que você não quer falar, que você evita, aquele assunto que às vezes dói, que você deixa ali de lado e que você não quer ver. Ou seja, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você quer deixar para o outro dia, é ali que muitas vezes está o seu crescimento. E quando você realmente lança a luz em algumas questões, aí você tem a oportunidade de entrar na sua caverna, lançar a luz e passar para realmente uma nova etapa. E é esse convite que eu faço para a sua audiência, Vini. Manuel, eu estou aqui como uma pessoa que está abrindo essa oportunidade para novos empresários, mas eu quis vivenciar
isso na prática, porque é diferente a gente falar e a gente viver. Então, estar dentro de uma caverna foi novo e foi algo que eu vou levar para a minha vida inteira. Então, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência única, esse convite é para vocês. Procure o Manuel e entenda exatamente como é uma experiência única de você ter algo que você jamais imaginou, porque até então eu nunca pensei em entrar dentro de uma caverna. Eu só vi eventos, algo parecido na Globo, quando as pessoas estão longe em outro país. Mas vivenciar isso no Brasil e trazer essa experiência para mim foi único. E eu devo tudo isso a você, Manuel, que abriu essas portas aí para a gente vivenciar essa experiência. E hoje você está compartilhando com muitas pessoas que também têm essa necessidade de entrar dentro de uma caverna para se curar. E informações como essa faz com que eu consiga trazer o maior número de pessoas para entender um pouco de cada área, a sua, das pessoas que estão compartilhando a sua experiência aqui, porque juntos vamos mais longe e ainda mais rápido. E por isso, Manuel, que eu agradeço a sua participação. Você foi uma das pessoas primordiais para que eu conseguisse trazer esse movimento para mais pessoas e principalmente evoluir o que você está vendo aqui. Você, eu posso compartilhar com as pessoas que você, além de um parceiro, é um amigo e principalmente eu estou sempre te chamando em eventos como esse porque você acaba agregando muito valor, principalmente pelo seu conhecimento e as experiências que você vem trazendo para as pessoas. Eu agradeço a sua participação, você é nosso convidado e sempre será. Aqui você investiu no meu trabalho, eu estou investindo tempo para você e para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. E é isso que é a essência do Paulista Show, é dar oportunidade, dar voz para você e muitos empresários, principalmente os empresários que estão aqui te assistindo. Então, para você e para as pessoas, um muito obrigado e parabéns para todos.